Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira. Eu falo sobre o terceiro setor, exclusivamente projetos sociais, aqueles que estão legalizados e aqueles que não estão legalizados. E vamos começar mais um episódio aqui do Mais D Social com o tema: o nome do seu projeto prejudica a sua captação de recursos? Por que eu vim trazer esse tema hoje para vocês? Porque eu estava conversando com umas pessoas, conversa vai, conversa bem, e aí a pessoa colocou a desculpa, vamos dizer assim, que o nome do projeto não estava chamando a atenção. E aí eu falei, pô, será que realmente é o nome que prejudica o seu projeto? Será que é a logo que está prejudicando o seu projeto? Vamos parar um pouquinho e entender essa questão. Boa noite, Viviane. Deixa eu ver se é Viviane. Vivian, desculpa, Vivian, que tá tão pequenininho que eu não deu para ver. Boa noite, Vivian. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal aqui do YouTube e do Facebook que está falando aqui comigo. Vocês podem ver que meu fundo hoje está bem diferente, que a gente está com um probleminha aí de internet. A gente veio para na casa da minha sogra para fazer a nossa live aqui de hoje. Então, como eu sempre gosto de falar para vocês, comprometimento é comprometimento. Bom dia, Sérgio, como você está? Que bom que você está aqui. Agradeço mais uma vez pelo feliz aniversário. Mandei para vocês aí, gratidão por lembrar. E aí eu queria saber, levantar essa questão para vocês. Realmente, será que o nome do projeto prejudica a captação de recursos do projeto? E eu já começo a dizer para vocês que não tem nada a ver o nome, tá? Não tem nada a ver a logo do projeto. A questão é, a marca, gente, a gente fala que a marca que vem esse nome, a força, né, que é o nome, e a logo misturado ali, é a marca do projeto. E aí algumas pessoas falam assim, mas o projeto não tem marca, o projeto tem uma logo e o projeto tem um nome. Mas como eu sempre gosto de dizer para vocês, a gente sai do mundo de empresa, do mundo ali de segundo setor, que é a questão do capitalismo, a questão ali da empresa, e a gente vamos botar tudo para o terceiro setor, para os projetos sociais. Então, tudo que a gente fala aqui normalmente, a gente está trazendo as ferramentas, a forma como a gente está administrando um projeto, a gente sai do mundo das empresas, primeiro e segundo setor, e normalmente a gente vai adaptar para o terceiro. E eu trouxe para vocês a questão mesmo de adaptação, porque a gente pensa muito que há vários problemas para a gente captar recursos. O problema é meu nome, o problema é a minha logo, o problema é as pessoas que não gostam de mim. Então a gente bota várias desculpas o porquê da gente não ter recursos dentro do projeto social. E eu digo para vocês mais uma vez, não tem nada a ver com a logo, não tem das pessoas não gostarem de você, não tem nada a ver com o nome da instituição. Eu gosto muito de dizer que a gente tem um projeto Débora Quero Ser Feliz, e algumas pessoas perguntam, Débora, mas existe um projeto Débora Quero Ser Feliz? Não existe, gente. O nome é projeto Instituto Débora Quero Ser Feliz, porém, vem de um projeto, realmente, eu só não botei o nome do projeto aqui para vocês, mas tem um projeto realmente por trás desse Débora Quero Ser Feliz, que não é esse nome. Mas quando a gente pensa em nome, a gente tem que pensar em que realmente se aquele nome é compatível com aquilo que a gente está fazendo. E por que eu digo isso para vocês? Porque quando eu falo na questão do Instituto Débora Quero Ser Feliz, e até mesmo no nosso programa, que eu sempre falo, o Mais D Social, eu falo para vocês que o Mais D é o quê? É mais Débora ali no social, é demais. É nesse contexto de dizer que quando a gente está ali, quando a gente está representando algo, quando aquilo quer dizer o que a gente faz, a gente está botando o nome daquilo. Por isso que a gente brinca que quando nossos pais botam os nossos nomes, representa algo. Então, assim, meu nome, Débora, eu até brinco que quando eu fui ver o significado do meu nome, em hebraico é abelha. Eu falei, cara, o que tem a ver abelha, gente? Abelha não tem nada, gente. Bichinho sem graça, que não sei o que lá. E aí a gente foi ver que não é só o sentido da abelha. Tem muito além disso. É um nome bíblico, é o nome de uma juíza. E depois, quando apareceu aquele filme da abelha, e aí eu comecei a falar, cara, é um nome muito importante, porque vem do abelha e sem abelha no mundo, gente, a gente não consegue botar aí os pólen em outras. Não consegue pegar os pólens, a gente não consegue fazer outras plantinhas, outras árvores. E a abelha é importante. E eu comecei a achar o meu nome um nome bonito. E aquela questão de que meu nome representa alguma coisa para os meus pais. Representa uma coisa muito legal para mim. Por isso que eu falo mais Débora aí na vida de vocês. Por isso o programa Mais D Social, que é a questão do Mais Débora no social, que está representando a questão de que é o meu trabalho hoje, de ensinar vocês, de passar conhecimento, para que vocês possam fazer um trabalho de qualidade dentro do projeto. E aquela questão, um trabalho de qualidade onde a gente faça realmente um verdadeiro impacto social, um trabalho de transformação. Então, o nome tem um motivo. Então, por isso que é muito bom que o nosso projeto tenha um significado.
Mas quando a gente fala de um significado, a gente também traz esse significado quando a gente conta a história do projeto. E poucas vezes a gente fala sobre essa história do projeto. Fala sobre o porquê que o projeto existe, qual o motivo da existência. E por isso que a gente fala, o nome não faz muita diferença no contexto, eu não gosto do nome Instituto Débora Quero Ser Feliz. Mas no momento que eu falo para as pessoas o que significa Instituto Débora Quero Ser Feliz, as pessoas começam a entender a importância do Instituto Débora Quero Ser Feliz. Quando eu falo do programa Mais D Social, as pessoas começam a entender a importância do Mais D Social. É passar conhecimento, é troca de experiência, é desenvolver projetos para que ele faça, e para que eles façam, né, um trabalho de qualidade. Então, tem a ver esse meu nome com o trabalho que eu faço. Mas o importante é que vocês entendam isso e mostrem para as pessoas. E por isso que quando a gente pensa assim, por que as pessoas doam hoje? Qual é o motivo das pessoas doarem para os projetos? É a credibilidade, é a confiança, é as pessoas passarem para as outras pessoas a importância do trabalho. Então não é o nome, gente, não é a logo de um projeto, mas sim a sua credibilidade, a sua reputação, a sua imagem. E a pergunta para vocês é, como está a imagem do projeto de vocês? Eu não estou falando de nome, mas quando a gente fala de nome, a gente tem que falar o porquê desse nome, contar a história do projeto, falar o porquê que ele existe. Muitas das vezes, quando a gente fala de captação de recursos aqui, que o nosso foco realmente é o captar para que vocês possam fazer um trabalho de qualidade, por isso que é muito bom lembrar que a captação, ela não é simplesmente você pegar recurso, é você entender o que é captação, e captação, mais uma vez, vou falar para vocês aqui o que é a captação, que é importante a gente falar isso. Boa noite, José. Peraí, gente, aqui às vezes fica ruimzinho aqui. Boa noite, José, tudo bem? Não, José, não é espaço novo, não. A gente está com problema de internet. E aí eu tive que vir para minha sogra, porque é melhor a internet aqui na casa dela. Então a gente está aqui no espaço diferente, porque senão a gente não ia fazer a live hoje. Então, como vocês sabem, eu sou uma pessoa muito comprometida com vocês e eu gosto de fazer as lives nos dias certinhos, nos horários certos. E quando a gente não, se eu não avisar o que aconteceu, a gente vai se programar para colocar aqui o nosso conteúdo para vocês. Então, voltando aqui, então eu estava falando, a gente fala de projetos, a gente fala de captação de recursos, mas a gente tem que entender que a captação de recursos não é só dinheiro, não é só o financeiro, mas sim a gente entender que captação de recursos é captar recursos, pessoas, captar essa questão da mão de obra, que é a pessoa que dá seu tempo, que dá sua habilidade. O segundo ponto é a questão de produtos, serviços, que também tem a ver com pessoas, mas são serviços que tem a ver com espaço físico, que tem a ver com, como eu falei, de produtos, não só de fralda, não só o que eu preciso, mas também, de repente, um produto para fazer uma rifa, um computador para utilizar dentro da instituição, produtos. E, por último lugar, é dinheiro. E só quem dá dinheiro dá somente para quem realmente ela acredita. E é isso que a gente está falando aqui. Não tem a ver com o nome. Nome, sim, é importante, mas é importante para a gente ser lembrado. Eu gosto sempre de trazer a vocês para o mundo real. Quando a gente pensa em refrigerante, a gente sempre vem na nossa cabeça um refrigerante só. Ah, eu penso, pá, é o refrigerante que eu mais gosto. Por quê? Às vezes não é nem o refrigerante que você mais goste, mas é o refrigerante que está mais visível. Para pensar, o refrigerante está mais visível para vocês. Quando a gente pensa em leite condensado, a gente não fala, eu vou comprar um leite condensado. A gente vai direto na marca, a gente vai direto no nome. Eu vou comprar um PIN. Eu vou comprar isso aí. Ah, agora mudou, já tem latinha e agora tem tipo sachêzinho, a caixinha. A gente pensa sempre na marca. Mas por que a gente pensa na marca? Porque a marca, por trás desta marca, por trás deste nome, tem a credibilidade do mercado. Então, não é dizer que eu não gosto daquele refrigerante, mas todo mundo fala deste refrigerante. Quando a gente fala sobre o leite condensado, as pessoas falam sobre a marca desse leite condensado. Então, assim, é importante a gente entender que a gente tem que ser lembrado desta forma. E não dessa forma no contexto, a pessoa fala porque todo mundo gosta do leite condensado. Mas por que todo mundo gosta de leite condensado? Porque é gostoso. Porque todo mundo gosta. E é isso que a gente tem que pensar no projeto. Se eu preciso de recurso no projeto, como que eu faço que as pessoas acreditem no trabalho que eu faço? Acredite na instituição, que a gente seja conhecidos.
Essa é a questão aqui. Não é nome, não é marca, não é, qualidade, mas é sim qualidade, mas é qualidade do serviço. Não o nome se é bonito ou feio. É a qualidade do serviço que nós fazemos. Se esse trabalho realmente tem credibilidade, realmente ele está dando resultado, se está transformando a vida das pessoas. E o contexto de transformar a vida das pessoas não são somente os beneficiários, gente. A gente não pode esquecer isso. Quando a gente está falando de impacto social, o impacto social é direcionado para o social, para todo mundo, a sociedade num todo. Eu vou beneficiar os meus beneficiários, que são diretamente ligados a mim, mas também indiretamente. Eu vou a questão da família, a questão dos moradores daquele bairro, em questão a economia, a política da sociedade. É isso que a gente fala sobre o impacto social que um projeto tem que fazer. Eu gosto de lembrar que quando a gente fala de impacto social, quando a gente fala de projeto social, é sempre transformação, desenvolvimento. A gente está passando por um momento que, mais uma vez, eu gosto sempre de estar falando isso, que as pessoas falam, mas é um momento difícil, é um momento que não dá para crescer, é um momento complicado. E, mais uma vez, eu vejo que não é um momento complicado. É um momento complicado para quem está ali na mesmice, para quem está acomodado, para quem só vê, tipo, não vê a luz no fim do túnel, sempre vê, não dá certo, tá tudo errado, nananã. E essa questão foi que eu levantei para vocês hoje. Porque eu estava conversando e a pessoa falou, cara, o meu projeto não é bom porque ninguém gosta do meu nome. Eu falei, cara, como assim ninguém gosta? Eu fiquei pensando nesse negócio, como assim ninguém gosta do teu nome? Mas o nome do meu projeto é esse. Eu falei, cara, mas e daí? E daí? Se o nome do teu projeto é esse? Mas como tá as suas redes sociais? Mas aí esse negócio de rede social é muito complicado. Aí começou. Esse negócio de captar pessoas é muito complicado. Esse negócio de ficar fazendo campanha, é muito complicado. Eu falei, mas como tu quer que as pessoas conheçam você? Esse é o problema. Como eu falei, a gente teve essa questão do refrigerante aí. Refrigerante. Teve uns casos aí complicados sobre o refrigerante, que a gente também teve, que caiu um pouco as vendas deles, mas eles comprovaram, eu já falei sobre isso aqui dessa live, numa das lives, comprovaram que eles não tinham como fazer, não tinha como acontecer aquela situação que foi alegado contra essa marca. Então, eles tiveram recursos, eles utilizaram estruturas para provar que aquilo não era verdadeiro. E essa é a questão que a gente está falando aqui. Como você prova que o seu trabalho é bem feito? Como você prova que o seu trabalho é de qualidade? Como você comprova para as pessoas que o seu trabalho existe? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês e que vocês também têm que fazer para vocês. Bom dia, Ana. Por que é uma pergunta que a gente tem que se fazer? Porque é uma pergunta que é importante. No momento que eu falo mundo real, eu quero viajar. Eu quero viajar. Eu vou perguntar, vou viajar para onde, quando eu vou precisar, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Eu faço um monte de perguntas para mim, para que aquela viagem seja o máximo. Mas quando a gente entra para o projeto social, quando a gente vai desenvolver uma atividade, um projeto social, a gente só pensa só no lá na frente. O que é lá na frente? Gente, a gente precisa captar recurso para ajudar essas pessoas que estão aqui. Não é só isso, gente. O ajudar é muito amplo. O ajudar vem no contexto de assistencialismo. O ajudar vem no contexto de troca. E a gente fala que não, mas eu vou ajudar o outro, o ajudar o outro vem no contexto de que eu vou ajudar ele porque amanhã eu vou ser ajudada também. E não é isso que a gente faz. Por isso que eu gosto de dizer que a gente não ajuda ninguém. A gente colabora, a gente desenvolve, a gente está... Por isso que eu falo, colaboração é mútuo, é nós dois juntos. Eu estou te dando algo, você me dá algo. É uma troca. E esse algo, gente, não é sentido de dinheiro, não é isso. Não é esse contexto. Quando vocês falam comigo, quando vocês estão aqui trocando experiência comigo, isso é uma troca, porque é troca de experiência, é troca de conhecimentos. Isso gera conhecimento para mim, como eu disse para vocês. A gente veio com essa live porque uma pessoa criticou que o nome do projeto não chamava atenção. Mas não era o nome do projeto que não chamava atenção, gente. Era o que ela deixava de fazer para não chamar atenção. E essa é a questão, o que vocês deixam de fazer para que vocês não sejam lembrados. E aí eu trouxe uma questão aqui para vocês, que a gente tem alguns pontos a se falar em questão a gente pensar na nossa logo.
e em pensar da nossa marca, do nosso nome aí, que, como eu disse, não é um nome em si, mas é algo que tem que ser lembrado. Uma das coisas que eu estava falando aqui até com o Sérgio no outro dia, nem esse Sérgio aqui da Associação Verba da Amar, não foi nem o Sérgio, outro Sérgio aqui que eu pensei aqui, desculpa, Sérgio. Eu pensei aqui no outro Sérgio. Um outro Sérgio que eu converso muito, que me mandou parabéns, ele tem um nome muito diferente, eu perguntei o nome do projeto dele, ele me explicou. E eu achei muito interessante. E eu falei, caramba, eu parei para pesquisar, saber, e essas questões. Quando a gente fala de um nome, ou quando alguém fala sobre ele, por exemplo, é muito bom que os nossos projetos, eles normalmente é como se fosse uma fofoca. Exemplo, tá? Só para vocês entenderem, a fofoca. A fofoca, ela passa de boca em boca. E a fofoca, ela acaba se alastrando. O nosso projeto tem que ser desta forma, como se fosse uma fofoca, mas uma fofoca boa. Não existe fofoca boa, não existe. Mas a gente tem que ser como se fosse essa questão, a boa notícia. A boa notícia, ela também se espalha. A gente tem que ser uma boa notícia. O que é esse sentido de boa notícia? É que as pessoas vão estar com o nome do projeto na boca. Poxa, o projeto Débora Quero Ser Feliz é muito legal, trabalha com crianças e adolescentes. Esse negócio agora de vestibular, de Enem, está sendo super complicado, mas ele está colaborando com as crianças. Aí o outro vem e fala, poxa, que legal, como eles estão fazendo? Ah, eles estão fazendo atividade X, Y e Z, que não sei o que lá. E aí aquela conversa, aquele bate-papo, gente. Ah, Lohane, deixa eu te falar, posso olhar para a câmera? É porque são duas câmeras. Eu olho para cá para você também, para ficar mais fácil. É porque tem uma câmera desse lado e tem uma câmera deste lado. Deixa eu até jogar um pouco mais para cá, que aí de repente fica melhor para falar com as duas. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor. E aí, e outra coisa, Lohane, eu olho para cá, a minha câmera tá aqui, mas a outra tá aqui embaixo. Mas eu vou olhar para cá e para cá, para ficar certinho, tá bom? E aí, como eu estava falando para vocês, a gente começa a entender que a questão da nossa instituição ser uma boa notícia é porque a gente fala assim, cara, o projeto ser uma boa notícia, ele vai de boca em boca. As pessoas começam a acreditar no boca a boca. As pessoas começam a entender que o projeto é bom, não que o projeto seja bom, mas que o projeto existe através do boca a boca. E aí o primeiro ponto é o boca a boca, saber que o projeto existe. O segundo ponto, gente, é as informações que o projeto tem que ter. A gente não passa informações para as pessoas. A gente guarda para a gente o que é o projeto. Entendeu? Como assim, Débora? A gente guarda o que é o projeto. Exemplo. Entra nas suas redes... Não entra agora, não, porque vocês estão falando comigo. Mas vamos pensar. Vamos pensar aqui, ó. Entrando nas nossas redes sociais do projeto de vocês, eu quero que vocês pensem aí, fala qual é a história de vocês. No nosso, normalmente, Facebook, Instagram, a gente coloca lá um pontinho dizendo assim, conte sua história, sobre. E quando eu entro ali, não tem nada sobre o projeto. No máximo tem endereço, lugar tal, telefone tal, e aí bota aquela questão de tem que botar valores, mas a gente não tem valores, bota valor XX, e acabou. As pessoas não falam quem são. E essa é a questão que a gente está falando aqui sobre a marca. Falar, na verdade, sobre o nome do projeto. Como eu vou dizer do Instituto Débora Quero Ser Feliz, que eu só falo é o Instituto Débora Quero Ser Feliz. E aí vocês podem estar se questionando aí, Débora, mas tem foto das crianças, tem foto das atividades, tem foto da distribuição de cesta básica, tem foto de tal coisa. Não importa. Não importa somente isso. Eu quero mais. As pessoas precisam de mais. Muito mais. A gente tem que pensar como a gente. Toda vez que eu faço uma mentoria, que eu vou falar com algum projeto, eu sempre peço para as pessoas pensarem com a cabeça do outro. Não tem como eu pensar com a cabeça do outro, é impossível, gente, não tem como. Mas quando eu falo pensar com a cabeça do outro, é se você fosse doar para uma instituição hoje, o que você queria saber dessa instituição? E aí, quando você começa a perguntar para si mesmo, poxa, eu só vou doar se a instituição fizer isso. Eu só vou doar se a instituição fizer aquilo. Eu só vou doar se tiver isso, isso, isso. Vocês vão se questionar sobre a outra instituição. E aí, quando vocês se questionarem sobre a outra instituição, vocês vão parar e perceber se a instituição a qual vocês trabalham tem isso que vocês se questionaram. E aí, nem que foi, né? É a surpresa
que normalmente eu tenho. A pessoa começa a falar, mas eu só vou doar se o projeto falar para que é. Eu só vou doar, exemplos que eu vou dar aqui para vocês, gente, que são exemplos verdadeiros, que são exemplos que muitas pessoas falam e quando vão olhar para si própria, começam a ver os próprios erros que elas cometem. Por que a gente está falando isso para vocês? Porque a gente tem que ver os nossos erros. A gente não tem que pensar em pequenos problemas. A gente tem que pensar nas causas dos problemas. A gente não tem que pensar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A gente tem que investigar, não simplesmente achar. E essa investigação começa com as perguntas. Começa com as perguntas, as minhas perguntas individuais, e depois a gente começa no questionamento com as pessoas que estão dentro do projeto. Eu não estou dizendo que as minhas respostas são melhores do que a do outro e do outro, não é isso. Eu estou falando que eu vou vir com o meu questionamento e depois eu vou falar com o pessoal. Cara, eu pensei nisso. Será que só eu estou vendo isso? É essa a questão aqui, ó. A gente começa a dialogar, falar uns com os outros, e isso é muito importante, essa questão da democracia dentro do projeto. Muitas pessoas acham que, democracia, a gente tem que ter um espaço democrático, mas é um espaço democrático de verdade, gente. É um espaço de fala de todos os colaboradores e, claro, um espaço de fala também para os beneficiários e doadores. Porque a gente não dá espaço de fala para nenhuma dessas pessoas, para nenhum desses vamos dizer assim, pontos chaves do projeto. A gente tem que entender que sem os beneficiários, se eu não tiver os beneficiários, não tem projeto. Se eu não tiver doadores, não tem projeto. Se eu não tiver voluntários colaborando para que o projeto aconteça, não tem projeto. Não tem como eu fazer um projeto sozinho. E muitas das vezes eu escuto, mas eu faço, Débora. Mas o projeto não está bom. Ou às vezes o projeto está bom e não é ele sozinho que faz, tem outras pessoas em volta, só que ele acha que ele faz tudo sozinho. E essa questão também que a gente tem que levantar aqui para a gente. Será que o trabalho que eu estou fazendo está sendo um trabalho bem feito? Por isso esses questionamentos que a gente faz aqui, tá, gente? Então, assim, eu fui descobrindo isso aos poucos, como eu disse. Entrar e falar com o projeto e fazer essas perguntas que eu faço para os projetos e hoje eu faço para vocês, a gente tem que saber. Esse relacionamento que a gente tem que ter com a imagem do projeto, que muitas das vezes nós também não temos. Como assim, Débora, imagem do projeto? Segundo ponto, outro ponto aqui, não sei nem mais qual ponto que eu estou. Outro ponto que a gente tem aqui, a imagem do projeto. A gente quer fazer campanhas de edredom, campanhas de doação, campanhas de divulgação das coisas que a gente faz, só que a gente não põe a logo do projeto. A gente não fala nem quem somos nós. Então, essa questão também que muitas pessoas não conhecem o projeto. Então, como eu disse, não tem nada a ver com a logo, porque às vezes a gente nem fala, nem apresenta a nossa logo. Às vezes o projeto nem logo tem. A gente pode não ter logo, mas pelo menos tem um nome. Tenha um nome, e um nome que represente o projeto. Um nome que realmente faça a diferença. Um nome que quando eu pense, vai ser naquela questão, qual refrigerante você gosta? Eu gosto desse refrigerante. Hoje, quando a gente pensa em projetos, a gente logo pensa em quê? Em outros projetos. Se você for pensar assim, você conhece alguma instituição? A gente vai pensar o quê? Nas grandes instituições. E claro, a gente vai pensar na nossa. Mas eu conheço o projeto da Abraça Feliz, mas também conheço o Saúde Criança, também conheço a rede, outra instituição, também conheço o... gente, gente, não vou conseguir falar o nome. Também conheço a CD. Eu vou falar um monte de nome. Nomes que eu conheço, outro exemplo, eu conheço Greenpeace, eu conheço Médicos Sem Fronteira, eu conheço Projeto Teto, vários projetos, e são projetos grandes. Quando a gente fala referências de projetos, a gente pensa em projetos grandes. E quando eu falo para vocês, por que esses projetos grandes, eles são lembrados? Porque eles são referências. É essa a questão. Você não precisa hoje, nesse exato momento, ser uma referência, mas você precisa ser lembrado como referência, pelo menos, do seu bairro. Você precisa ser lembrado na questão de quando você vai a eventos dentro de outras instituições, por exemplo, em redes mesmo, as redes que vocês trabalham, redes que vocês têm essa conexão, que é importante ter essa conexão com outras redes e com a sua própria rede ali, a pessoa fala, caramba, eu tenho vários projetos, tá, gente, no contexto de vários grupos de WhatsApp. E esses grupos de WhatsApp, as pessoas sempre falam assim, gente, eu não sei o projeto tal, que trabalha com crianças com síndrome de Down. Vocês conhecem tal? Aí todo mundo, não sei. Mas é da onde?
tal lugar, e todo mundo começa a falar, eu conheço tal, eu conheço tal, eu conheço... São lembrados. Mas eu conheço... Isso é uma das questões que a gente está falando aqui. Quando a gente lembra de alguma coisa, a gente tem que lembrar através de uma referência. E qual é a referência de vocês? Qual o público de vocês? Exemplo, eu trabalho com crianças e adolescentes. Ok, mas através de quê? É assistência? É saúde? É educação? É esporte? É cultura? A gente normalmente fala só que a gente trabalha com crianças e adolescentes. A gente tem que também direcionar qual é a área de atuação. Débora, eu nem sei que área de atuação é. Porque, gente, quando a gente fala de projeto social e a gente fala de doação, a gente fala que pessoas doam para os projetos. E a gente tem que saber qual é a nossa causa. As pessoas não doam aleatoriamente. As pessoas doam porque elas têm uma conexão com uma determinada causa. Então, assim, eu gosto de crianças, eu gosto de adolescentes, eu gosto de idosos, eu gosto de um monte de coisa. Mas eu não gosto de trabalhar com crianças doentes. Eu não gosto da causa de crianças com algum tipo de doença. Eu não gosto. Eu estou dando exemplo, tá, gente? Porque eu trabalho com todo tipo de causa. É muito importante a gente sempre estar aí conhecendo, por isso que eu já falei para vocês sobre idosos, já falei para vocês sobre mulheres, que são causas que eu apoio, que eu trabalho, e a gente sempre tem que saber. Mas referente a vocês, vocês têm que saber qual é a sua causa. E falar para as pessoas qual é a sua causa. E mostrar para as pessoas que você tem essa causa. Porque as pessoas doam através das causas. E através das causas e através do conhecimento. É aquela questão, qual o seu propósito? Meu propósito é esse. Tem a ver com a minha causa. Aí a pessoa fala, show, gostei do projeto, achei legal, quero trabalhar com ele. Mas as pessoas têm que saber. Às vezes, as pessoas querem trabalhar com crianças e adolescentes, mas a gente sabe que tem crianças e adolescentes que têm algum tipo de doença, que está em projeto social. E a pessoa fala, cara, eu não curto esse tipo de trabalho. Eu gostaria de ajudar, mas eu não vou ajudar porque eu gosto de ajudar crianças saudáveis. Cara, eu tenho que respeitar isso. E eu vou falar, poxa, eu não vou poder pegar essa pessoa aqui, eu não vou trazê-la para o projeto, para doar para o projeto. Mas eu tenho milhares de pessoas no mundo, milhões, na verdade, nem milhares, milhões de pessoas no mundo, que a gente fala aqui de mundo. A gente não fala simplesmente de Brasil, a gente fala de mundo, que pode ajudar a gente. Mas a gente tem que saber se comunicar com essas pessoas, mostrar a nossa causa, mostrar o nosso propósito, mostrar o nosso público. É o que a gente não faz. Nome não tem a ver com o projeto. Ele vai ser lembrado, sim, mas eu tenho que trabalhar o nome do projeto com o meu propósito. Com o meu propósito. E quando eu falo do nome do projeto e o propósito do projeto, a causa, elas têm que estar muito juntinhas, para que a gente possa acertar as pessoas certas. Eu vou jogar? Vou jogar aquela coisa, eu vou jogar lá a rede. Vou jogar a rede ali no mar e vai vir tudo. Mas a questão é que vai vir peixinho, vai vir peixão, vai vir caranguejo, ou siri, eu nunca sei qual é qual, mas acho que é caranguejo, vai vir caranguejo, vai vir também estrela do mar, vai vir polvo. Eu quero tudo isso? Não, de repente eu não quero tudo isso. Mas de repente eu quero tudo isso sim, mas o problema todo, quando a gente joga ali, a gente tem pessoas que gostam de crianças, pessoas que... É aquela questão, o povo gosta de criança, o peixinho pequeno gosta de causas com adolescentes, o peixinho grande gosta de causas de cultura, fulano gosta de... É isso que a gente está falando. A gente vai jogar uma grande rede. Só que na hora que a gente jogar essa grande rede, a gente tem que pescar, tem que trazer essas pessoas para dentro do projeto, para dentro ali, para conhecer a instituição e falar, eu gosto, eu não gosto. Eu quero apoiar essa causa, eu não quero apoiar essa causa. Mas para que a pessoa possa apoiar alguma coisa, ela tem que saber o que é, porque senão não dá, gente. Não dá para apoiar algo que eu não sei o que é. Deixa eu ver aqui que o Sérgio está falando com a gente. É sempre assim, quando vamos falar do nosso projeto, sempre querem apresentar algo melhor. Sim, as pessoas querem apresentar algo melhor, Sérgio, mas uma coisa importante, o nosso projeto é melhor. Eu gosto de falar muito isso para as pessoas. O nosso projeto sempre vai ser o melhor. A gente hoje tem, vamos pensar aqui no nosso mundo real. Eu falo sempre que o mundo real é o nosso mundo do dia a dia, onde a gente vai para a faculdade, onde a gente tem a nossa casa, onde a gente tem filhos, onde a gente... É o nosso mundo real. A gente vai tirar a carteira de motorista, a gente vai viajar, porque o nosso mundo real é totalmente diferente do nosso mundo paralelo, que é o projeto social. Porém, todavia, é todo mundo igual, só que a gente não consegue ver essa igualdade. A gente tem um mundo totalmente burocrático aqui no nosso mundo real, e claro que também burocrático dentro dos projetos sociais.
Porém, todavia, a gente acha que tem que ser tudo mais fácil no projeto social porque a gente está fazendo um bem para o outro. E não é. Tudo precisa de lei. E a questão é, vamos para o mundo real, como eu disse para você. A gente tem centenas, nem não vou falar centenas não, vou botar dezenas, tá? Dezenas de cursos de inglês, ok? Dezenas de cursos de inglês. E eu posso falar para você aqui vários cursos, nomes de cursos. Toda vez que alguém chegar e falar assim, cara, conheço o curso X. Aí o outro fala assim, pô, mas o curso Y é muito melhor. O curso W é muito melhor. Aí você vai falar assim, cara, eu faço curso no K. Olha só, já tem 4 pessoas diferentes aí, 4 cursos diferentes. O K é bom, porque o K, ele faz isso, 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 isso. Ele supre as minhas necessidades. O K é o seu projeto. Você vai falar do K. O K, ele faz isso, 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 isso. E você vai apresentar coisas que o K faz de melhor, que o seu projeto faz de melhor. E projetos, como eu disse, projetos, tem vários projetos de criança, tem vários projetos de adolescentes, tem vários projetos da educação, tem vários projetos da cultura. O que não faltam são projetos. Os primeiros projetos aí, que a gente pode botar assim na linha assim, de classificação de números de projetos, a gente começa com o número de projetos de assistência, depois cai para saúde, depois educação, depois direitos, vai caindo assim, direitos humanos, depois lá, depois meio ambiente, vai caindo aí essa questão. Mas se a gente for parar para pensar, tem milhares de projetos sociais da área de assistência que trabalham com crianças e adolescentes. E eu estou dentro de um desses projetos. Só que o meu projeto, para mim, tem que ser o melhor. E o meu projeto que eu falo, gente, não é eu que sou a criadora, eu que desenvolvi, nada disso. Eu sou uma simples voluntária desse projeto. E aquela questão, eu ser uma simples, eu estou botando aqui na minha própria humildade, eu sou uma simples voluntária. Mas também eu não sou uma simples voluntária, eu sou a voluntária, porque eu estou fazendo a diferença junto com aquele projeto. E no momento que a gente fala isso, a gente veste a camisa. E quando a gente veste a camisa, qualquer pessoa pode falar que o outro projeto XYZ pode ser até melhor. Mas do jeito como a gente fala do projeto da gente, o projeto que a gente participa, a gente mostra o nosso diferencial. Esse é o X da questão. Qual é o seu diferencial para quando você falar do projeto, haver um diferencial dos demais? Eu gosto de dizer para as pessoas que, exemplo, o projeto Débora Quero Ser Feliz, Sérgio. O projeto Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças e adolescentes na parte da educação e da cultura. Qual é o nosso diferencial? Tantos projetos trabalham com crianças e adolescentes na parte da educação e da cultura, centenas aí, que trabalham com reforço escolar, mas o nosso trabalho não é reforço escolar. Até eu falo, não é reforço escolar o nosso projeto. Nosso projeto trabalha com educação. Sim, para que crianças passem no pré-vestibular, pré-vestibulinho, vá para a faculdade, vá para escolas de ensino médio de qualidade, ok. Mas o nosso diferencial é que a gente, uma vez por mês, de 3 em 3 meses, a gente vai fazer atividades extracurricular no sentido de atividades de campo. A gente vai levar esses jovens para conhecer o Rio de Janeiro, para falar sobre o Rio de Janeiro, entender que não é só o Rio de Janeiro, a história do Rio de Janeiro, mas a história do Rio de Janeiro com matemática, com história, com português, com geografia, com química. A gente faz um aulão que a gente vai ver que no nosso dia a dia a gente usa tudo isso. Isso é o nosso diferencial. O nosso diferencial, além desses alunos que fazem a parte de trabalhar em relação a passar nas escolas de referência, a gente tem um outro grupo de crianças que ainda não estão nesse nível do 9º ano e do 3º ano. Essas outras crianças, que não são outras, fazem parte do projeto, são iguais a todas as outras, a gente trabalha, não é um reforço escolar, a gente trabalha com uma oficina de leitura e escrita. E essa leitura essa oficina, a gente também desenvolve essas crianças ali. Tem coisas, sim, que elas aprendem na escola? Tem, que elas vêm tirar dúvida? Tem. Mas a gente tem um ensino diferenciado também. Que elas trazem algumas atividades, que elas têm mais dificuldade, que os professores trabalham, tem uma metodologia lá diferenciada, uma didática, que a gente traz essa realidade para o dia a dia, onde trabalha música, onde trabalha música e desenho, tudo com coisas que tem na escola. As crianças aprendem aquela coisa assim, tipo, brincando e acabam melhorando a nota na escola, acabam ficando mais extrovertidas, acabam brincando mais, acabam vendo o mundo de uma forma diferente, sem ser aquela realidade onde elas vivem, que acham que não tem uma perspectiva de vida. E não estou dizendo, gente, que quem mora em comunidade, não estou dizendo isso, mas estou na questão de que tem um mundo muito maior lá fora, e que ela tem que conhecer. Se ela não quiser sair de dentro da comunidade, que não saia, mas que ela vai conhecer e ela vai passar isso para outras pessoas ali
mostrando que tem um mundo melhor e que pode ser algo muito melhor, muito além daquilo ali. Então, o contexto que a gente fala aqui, eu estou falando do meu diferencial do projeto. E quando a gente fala isso, a pessoa fica, caraca, sério? Nossa, entra lá no nosso Facebook. O projeto tem site, Débora. A gente tem que perguntar, o seu projeto tem site? Porque muitos projetos não têm site. Não tem site, mas a gente tem as redes sociais, tem lá o Facebook, Instagram, que é um pouco de credibilidade no projeto. Mas é importante que vocês tenham um site que é muito bom, que no site tem informações muito maiores. Vocês mostrarem estatuto, vocês mostrarem uma transparência ali, um relatório de atividade, falar as atividades que vocês fazem no projeto, no site te dá muito mais informação. E Facebook, Instagram te dá o dia a dia. Então a pessoa pode ir foto do que aconteceu no dia, no que aconteceu na semana, e ela fica, caramba, maravilhada com o projeto. A gente disse aqui, e se vocês pararem, gente, preste atenção, que é importante que eu fale isso para vocês. A gente não tem que se comparar com nenhum projeto. A gente não se compara com projetos grandes. A gente só tem que olhar para eles, que eles são as nossas referências, para que a gente possa fazer um trabalho diferente. Mas nunca se comparar com eles. Nossa, fulano faz um trabalho, por isso que ele é grande. Não, eu começo a prestar atenção, o que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Por que ele tem tantas pessoas e eu não tenho? Eu não tenho que perguntar, por que ele tem mais do que eu? Por que ele tem mais do que eu tenho? Eu não tenho que perguntar essa questão. Eu tenho que olhar para mim, projeto, e falar, cara, o que eu estou fazendo que as pessoas não vêm falar com a gente? E aí, como eu disse, um grande erro é a gente não interagir com as pessoas. Um grande erro é a gente não contar a nossa história. Um grande erro é a gente não falar quem é o nosso público. Um grande erro é a gente não saber nem quem somos nós. Quem é o projeto? Isso é um grande erro. A gente não sabe dizer quem é o projeto. O porquê nós fazemos a atividade que nós fazemos. Quais são os resultados que nós temos. Deixa eu dar aqui boa noite, irmã Francimara, aqui a Mariana, boa noite. A gente tem que falar isso para as pessoas e a gente não fala. A gente omite essas informações e, mais uma vez, no momento que a gente omite esse tipo de informação, as pessoas ficam o quê? Eu não acredito muito naquele projeto. Eu não sei o que ele faz, por que ele faz, para quem ele faz, por que ele está me pedindo recurso. Por que ele está falando comigo? Isso é complicado. Por isso que é importante a gente falar com as pessoas. Outra coisa aqui de falar com as pessoas, gente, é falar com as pessoas que a gente conhece e com as pessoas que a gente não conhece através dos nossos eventos. Através do face-to-face, que é um cara a cara, ir ali na rua, fazer um evento, uma campanha, uma ação ali na rua, ali perto do nosso bairro, porque, gente, quem tem que conhecer a gente em primeiro lugar são as pessoas que estão perto da gente. E, mais uma vez, a gente esquece isso. A gente quer pensar em recursos do governo, recursos de editais, recursos de emenda parlamentar, que não é errado. A gente tem que saber como se pega esses recursos, sim. A gente tem que, sim, querer pegar esses recursos, claro, mas a gente não pode esquecer que as pessoas que estão ao nosso redor são os melhores doadores. As pessoas que estão em nossa volta são as pessoas que vão fazer com que a gente melhore, porque a gente vai estar melhorando aquele espaço. E no momento que elas veem que o que a gente está fazendo é bom para a gente e para eles, as pessoas tendem a doar mais. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Mais uma vez, não é o nome que vai fazer a diferença, mas sim o que nós fazemos. O nosso nome vai vir uma consequência no contexto de ser lembrados. Essa é a questão, é uma consequência. Como eu disse, se eu pensar em qual refrigerante que vocês estão querendo tomar agora, nesse momento, que é o mais famoso, vocês vão lembrar em uma marca. Se eu pensar em falar do achocolatado, gente, vocês... vamos pensar no achocolatado, vocês vão pensar numa marca específica. E isso que eu quero dizer para vocês aqui. Aí sim a gente pensa numa marca específica, porque essa marca específica tem o quê? Tem conhecimento, tem confiança, tem credibilidade no mercado. E a gente tem que fazer a mesma coisa com o projeto que a gente tem. As pessoas têm que confiar, acreditar que ele existe, que ele faz a diferença e que ele está ajudando. Ajudando não, colaborando para o desenvolvimento daquelas pessoas e da sociedade. Aí sim o recurso vai chegar no nosso projeto. E aí, vocês devem estar se perguntando, caraca, Débora, já entendi. Nossa, e mais uma vez, a gente tem que acreditar no que nós fazemos. Deixa eu ver aqui, a Lohane falou comigo uma coisa aqui. Peraí, Lohane, deixa eu ver aqui. Realiza um trabalho voltado para mulheres há 6 anos, o qual estou tentando legalizar com documentação, CNPJ. Porém, ainda não consegui.
O nome é Instituto Pérola. Interação, autoajuda e utilidade pública. Show de bola. Então, um nome muito bom, Lohane, gostei. E aquela questão, o pérola, eu não sei, tá, gente? Eu vou interpretar aqui, quando eu vou ler assim o pérola, você acabou de falar de mulheres, então a gente tem na história que a pérola ela vem de uma concha, né, de um crustáceo, e não vai sair a palavra porque fica difícil às vezes, e a gente faz o quê? Ali dentro, ele guarda um tesouro, que é a pérola, que demora um bom tempo para que ela não surja da noite para o dia, tá, gente? A pérola, se vocês forem ler, ela demora um pouquinho para surgir a pérola. Então, dentro daquela conchinha tem uma pérola, e eu acredito que seu trabalho com mulheres tem a ver com isso. Transformação, crescimento, desenvolvimento de uma mulher. E aí tem a questão, se você trabalha com relação a mulheres que sofrem violência doméstica, esse tipo de coisa, outros. Mas a gente pensa nesse contexto quando a gente vê mulheres e o nome Instituto Pérola, entendeu? Isso é interessante, mas tem que vir uma história trazendo isso junto. Então, para você legalizar, Lohane, você primeiro tem que pensar, não somente em pensar, você tem que fazer uma reunião, tá? Uma assembleia, fazer uma convocação, para as pessoas terem uma ata de convocação, tá? Fazer a convocação, fazer um estatuto primeiramente. Sim, sem o estatuto e sem a ata, você não consegue tirar o CNPJ de uma instituição. A gente está falando aqui sobre uma associação, tá? Que é o que a gente normalmente faz para projeto social. A gente tem fundação e associação. Isso está Eu sempre esqueço, gente, se é a Constituição Federal ou Código Civil. Sou horrível com essas coisas. Mas vai estar, se eu não me engano, no Código Civil. No Código Civil, você dá uma olhadinha, artigos 53 a 59. E a outra é 60 a 67. Lembrei assim por alto, mas você dá uma olhadinha, tá? E para a gente tirar como associação sem fins lucrativos, tá? A gente precisa ter a ata, a convocação, o estatuto, que tem que ser conforme a sua instituição. Não procure na internet, copia e cola, não rola. Você pode procurar algo que seja, minha orientação para você, você tem que fazer um estatuto certinho de projeto compatível com a sua instituição. Mas você pode procurar alguns modelos conforme marco regulatório para você seguir a ordem, tá? Primeiro tem que ser assim, depois tem que ver a assembleia, a diretoria, você pode organizar nessa questão, mas não copiar. Depois que você faz isso, outra coisa muito importante, você pode fazer junto com a sua equipe, tem que levar para um advogado, para o advogado ler, ver se está certinho, conforme marco regulatório, ver se no finalzinho ali, no meio do estatuto, está dizendo das normas contábeis, artigo 70, se eu não me engano. Como eu disse, a gente tem que ver uns pontos aqui que a gente às vezes esquece. Ver esses pontos e depois que tiver tudo certinho, o advogado falar, tá perfeito, gostei, assinar, levar em cartório, registrar, cartório de pessoa jurídica, ok? Registrar, aí você vai dar entrada no seu CNPJ, tá? Então, a primeira coisa, você tem que fazer essas documentações, falar com o advogado, depois que você for dar entrada no CNPJ, já vem o contador. O contador vai fazer a entrada do CNPJ, fazer alvará, inscrição estadual, um monte de coisa. Mas primeiro você tem que se organizar com as suas documentações referente a isso. Ata, estatuto e convocação, ok? Tudo isso, advogado. Você pode procurar um modelo na internet, ler, tá? Mais o advogado e o seu projeto ali, a instituição, todo mundo junto, que vai ter que resolver e ver se está conforme marco regulatório, conforme a lei e, claro, conforme o que vocês pretendem fazer. Já fiz o estatuto, a ata, montei a diretoria, está tudo em andamento. Porém, a realidade às vezes é outra. Ou seja, se eu não molhar a mão de ninguém, as coisas não andam. Eu demoro mais com a mão. Não. Você não pode molhar a mão de ninguém, não, Lohane. Não se molha a mão de ninguém. A questão é, primeiro ponto, você vai fazer, a única questão é, vai sim haver custo. E eu gosto de dizer que isso não é um custo, tá, gente? Isso é um investimento. Investimento por quê? Porque você tem que saber o que você vai fazer, você vai levar para legalizar precisa sim pagar. Vai ter que pagar, porque você está levando para um registro, vai ter que pagar a documentação. Aqui no Rio de Janeiro, eu gosto muito de lembrar isso, eu estou no Rio de Janeiro, você pode entrar e pedir a solicitação para fazer a documentação gratuitamente, aqui no Rio de Janeiro.
porém demora aí uns 4, 5, 6 meses. Se você tiver pressa, até mesmo para tentar patrocínio, esse tipo de coisa, demora um pouquinho, então você vai ter que pagar realmente. Aí o valor é um pouco alto, dependendo do número de páginas que tem o seu estatuto e também a sua ata, também tudo paga por número de páginas, aí você vai ter que pagar para isso. Um contador e um advogado é a mesma coisa, se você não tiver uma parceria, não tiver alguém que você conheça, você também vai ter que pagar. Como eu falo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem as nossas redes, assim, conexão com as redes, e cada um fala, tem um advogado na faculdade tal, tem uma instituição X que trabalha com instituições sem fins lucrativos, vai lá, marca uma hora, eles vão ler para vocês, e consegue fazer junto com esses advogados, esses contadores, uma documentação mais simples, né? Que seja mais simples, mais fechadinha conforme a lei, mas demora um pouquinho. Mas aquela questão, molhar a mão assim é meio complicado. Eu nunca molhei a mão de ninguém, eu sempre fui certinho. E o certo é você fazer as coisas certas para que não criar esse vício de meio que pegar um caminho meio escuro aí na situação, porque a gente, quando pega um caminho errado, a gente vai querer fazer sempre dessa forma e acaba se enrolando no final. É uma orientação que eu estou fazendo para você. Procure faculdades e procure a sua rede para te orientar na sua região onde tem instituições que trabalhem com instituições e também outras instituições privadas que trabalhem com instituições fazendo esse trabalho social. Porque tem, é só você procurar. Não molhe a mão de ninguém, porque a gente tem que começar a coisa de uma forma certa e continuar caminhando da forma certa, tá? Legal, legal. Mas, Lohane, só para te falar. Boa noite, Maria Eliane. Essa questão de você ser a própria advogada, esse tipo de coisa, eu, Débora, não acho legal você assinar o próprio documento, ainda mais se você for presidente, esse tipo de coisa. É melhor você arranjar um outro advogado para estar assinando o estatuto como, ok, tá certo, entendeu? Manda um outro advogado, se você for da parte da direção, porque senão vai ter a sua assinatura como advogado e a sua assinatura como presidente da instituição, ok? Vamos voltar aqui no nosso assunto, deixa eu falar aqui, boa noite, Carol, boa noite, Tatiele, isso aí, boa noite, Flores. Então, assim, mais uma vez, crie relacionamento com as pessoas. Crie relacionamento com as pessoas, trabalhe de uma forma correta, trabalhe dando visibilidade para o projeto o tempo todo, gente. Visibilidade é fundamental. Pessoas, essas questões de trabalho com pessoas. É muito bom ter voluntários no projeto, porque esses voluntários são as pessoas que vão divulgar o projeto. Quanto mais pessoas conhecem vocês, quanto mais pessoas veem o trabalho de qualidade de vocês, elas vão divulgar o trabalho. Por isso que eu gosto de dizer e lembrar para vocês, uma ótima forma de captarmos recursos é através de rifas e através de eventos. Através de eventos que eu falo, bazar é muito bom. Bazar e brechó. O brechó para mim é excelente, que é essa questão de recolher roupas usadas ou novas e vender. E essa questão de a gente vender para conseguir agariar também recursos para dentro da instituição, é uma troca, né? Eu consigo ganhar recursos, as pessoas vêm, compram um produto e eu consigo pagar as contas e comprar os produtos para dentro da instituição. Então, assim, é uma doação que acaba sendo doação e acaba essa doação virando doação 2 vezes. Isso é uma forma muito boa da gente estar aí captando recursos. E normalmente, quem que doa para a gente em primeira mão? São os nossos próprios voluntários. Por isso que é importante a gente ter essas pessoas dentro do projeto, porque elas não são simplesmente voluntários que dão seu tempo e sua habilidade, mas são pessoas que vão dar outros tipos de recursos. Primeiro, elas já estão dando seu tempo e habilidade, que isso é fundamental. Segundo, eles vão estar dando produtos. Terceiro, eles vão estar divulgando o projeto. Porque todas as pessoas que estão dentro do projeto são divulgadores e captadores. Então, no momento que um voluntário acredita no projeto que vocês fazem, acredita naquilo que eles estão fazendo, eles vão divulgar o projeto. E aí começa aquela boa notícia, o boca a boca. E o boca a boca da boa notícia, onde a gente está ao nosso redor, o projeto começa a ter conhecimento. E essas pessoas que estão dentro do projeto já sabem que o projeto trabalha com qualidade, elas vão dar mais credibilidade ao projeto. E assim, aos poucos, a gente vai ter credibilidade, reconhecimento. E a gente vai começando a andar aos pouquinhos, passar em ponto ali, e a gente vai fazer o quê? Começar a ter as nossas certificações, a ter os nossos prêmios, a ter reconhecimento através de outras instituições, e a gente começa a fazer o quê? Começa a crescer.
começa a ter mais recursos. Mas a gente não pode nunca esquecer. A gente tem que ter na ponta da língua quem nós somos. Para que fazemos isso? Por que fazemos? Para quem fazemos? Aonde queremos chegar? E qual é o nosso diferencial? Quando eu falei ali para o Sérgio, fale o seu diferencial para as pessoas. As pessoas entendendo que o projeto está fazendo aquilo, está acontecendo, está mudando, elas vão fazer o quê? Elas vão querer contribuir para que vocês possam, vocês e elas, claro, porque a gente não pode esquecer isso, as pessoas que contribuem para o projeto, elas estão ajudando, elas estão colaborando a fazer um projeto e um mundo melhor, ok? Então, para a gente fechar aqui, eu quero que vocês levem essas perguntas para vocês, levem para vocês e respondam. Por que as pessoas doam para o seu projeto hoje? As pessoas que estão doando para o projeto de vocês hoje, vocês vão responder essas perguntas. Por que essas pessoas estão doando para a gente? Segunda pergunta, gente. Por que seu doador doa para o seu projeto e não para os outros projetos? São perguntas diferentes, tá? Por que ele está doando para você hoje e por que ele acredita em você e não doa para outro projeto que você pode pensar, tem tantos outros projetos, por que ele está doando para mim, tá? Terceira pergunta, quais os motivos das pessoas doarem para o seu projeto? Então, assim, eu vou estar me perguntando quais os motivos que estão tudo a ver com as mesmas pessoas, mas quando vocês forem respondendo, vocês vão reparar que vocês vão colocar respostas diferentes. Então, vocês vão começar a anotar essas questões que, quando as pessoas doam, vocês vão ver os positivos. E aí, vocês vão responder que, se vocês estão tendo isso tudo de positivo, por que as pessoas não estão doando para vocês? Ok? Vocês vão ver. Respondendo as perguntas, hein? 3 perguntas. Por que as pessoas doam para o seu projeto? Por que os doadores doam para o seu projeto social e não para os outros projetos? Terceira pergunta, quais os motivos dessas pessoas doarem para vocês? A quarta pergunta é, por que as outras pessoas não doam para vocês? Quinta pergunta, como eu mantenho a fidelização desses doadores? E aí eu vou pensar, gente, nas pessoas que doam para mim ou mensalmente, ou estão ali esporadicamente doando para mim as mesmas pessoas, tá? Eu tenho que responder isso, e aí eu vou respondendo as outras perguntas. Por que que as outras, como eu me torno uma ótima instituição? E a pergunta, depois dessa, vocês vão responder. Se eu fosse doar para um projeto, como eu doaria? Né? Como seria essa pergunta que eu estou falando para vocês? Como eu vou escolher um projeto para doar? Um projeto para que eu doe tem que ter isso, isso, isso e isso. Vocês vão botar critérios, os seus próprios critérios, para vocês doarem para um projeto social. E depois que vocês botarem esses critérios, vocês vão olhar as suas respostas dessas perguntas que eu fiz anteriormente, sobre as pessoas doarem para o seu projeto e por que as pessoas não doam para o seu projeto. E vocês vão comparar essas respostas, porque tem tudo a ver com o projeto de vocês e com vocês mesmos. E aí, no momento que vocês forem ver essas respostas, vocês vão entender o porquê que algumas pessoas não estão doando para o projeto que vocês fazem parte, tá? Deixa eu ver aqui, sim, foi outro advogado, amigo meu, que assinou. Eu assinei somente como presidente. Show, Lohane, perfeito, perfeito, show de bola. Gente, entenderam o exercício que eu mandei para vocês, para pedir para vocês fazerem aí? É um exercício, gente, de confirmação, de concentração, para ver se o projeto de vocês estão fazendo a forma correta de captar recursos. Porque a gente só consegue captar recursos, gente, se a gente conseguir entender o projeto, entender como os nossos doadores pensam. Se a gente não conseguir visualizar, se a gente sempre pensar como presidente, como voluntário, como gestor da instituição, a gente sempre vai pensar, e vai sim, a gente tem que pensar que o nosso projeto é o melhor. Mas a gente tem que pensar que, apesar do nosso projeto ser melhor, como ele poderia ser melhor cada vez mais. E aí a gente tem que pensar fora da caixinha. E esse fora da caixinha, aí a gente vê o projeto de fora. A gente vai começar a ver o projeto de fora. Que aí a gente vai começar a fazer essa transformação que a gente precisa. Ok? Perguntas? Perguntas, perguntas? Nada, nada. Ó, depois não diz que eu não falei para vocês perguntarem. Gente, não esquece, a gente tem live 2 vezes na semana, segundas e quintas-feiras, de 19h55. Outra coisa que eu gosto de lembrar para vocês, gente, perguntem. É muito bom que vocês perguntem. Como eu sempre digo, essa nossa troca aqui é bom para vocês, que vocês tirem a dúvida de vocês, outras pessoas podem ter a mesma dúvida. E como eu gosto de dizer, se vocês fizerem perguntas e for umas perguntas bem interessantes, que precisem de mais
questionamentos, a gente pode guardar essa pergunta e fazer uma live, como eu falei, da live de hoje, que uma pessoa perguntou que o projeto não chamava atenção pelo nome. E a gente acabou de ver que não é o nome que faz a diferença. O nome vai ser lembrado sim, porém, tem muitas coisas além do nosso nome e da nossa logo. Tem coisas muito além disso. E é o que a gente tem que pensar sempre. O que eu preciso para que as pessoas realmente deem recurso para que eu possa fazer o verdadeiro impacto social, tá? Gente, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Espero vocês na próxima live, segunda-feira, às 19h55. E, claro, bom final de semana para todos vocês. Tchau, tchau, gente.